Olá a todos, hoje a gente vai fazer a avaliação da empresa Log3, uma empresa listada em bolsa, que vem tendo um bom crescimento. Vou destacar alguns pontos principais do último resultado que ela divulgou e também falar das oportunidades, os riscos e quanto que é a minha avaliação de quanto deveria estar custando essa ação hoje, tá? Vamos lá, primeira coisa, vamos entender o que faz a Log. A Log é uma empresa que ela trata de desenvolvimento imobiliário, então ela faz galpões logísticos e aluga esses galpões ou pode até mesmo vendê-los, né, depois de pronto, ou enfim, após o final de algum contrato, enfim. Esse é um negócio da Log. Então ela compra terrenos, negocia terrenos, sobe estruturas e ganha com a locação delas, né? Vamos lá, eu separei aqui alguns destaques da Log. Na verdade isso aqui já está no último resultado último release de resultados dela, né? É o maior lucro líquido da história da empresa, então um lucro líquido que vem crescendo constantemente. São 69,8 mil metros quadrados entregues, tá? 100% já foram locados. Tem mais 103 mil metros quadrados em produção, ou seja, mais do que já foi entregue, já está sendo produzido. Desses, 85% já está pré-alocado, já tem esses contratos a serem entregues. A vacância, quem inclusive tem conhecimento de fundo imobiliário, acompanha, né, sabe que essa vacância aqui é uma questão, uma coisa assim baixíssima, né? Muito raro você encontrar até mesmo fundos imobiliários com bons gestores com uma vacância tão baixa. Então, super ponto positivo aqui para a empresa, que mostra que realmente ela tem expertise, entrega bons produtos, né? E tem a fidelidade aí dos seus clientes. E já tem ainda mais do que o dobro do que está em produção, já tem 241 mil metros quadrados de projetos aprovados, já iniciados. Então você vê que é uma empresa que está focando muito no crescimento, né? Num crescimento exponencial. E isso é demonstrado aqui nesse outro quadro, onde que ela fala que a receita bruta anualizada tem margem de 22 aqui, 164 milhões, mas a receita potencial após as entregas que a gente viu, mais 69% ela espera crescer de receita bruta. Um número realmente, assim, em termos de crescimento, né, assustador. Em relação a alguns indicadores aqui, hoje o valor de mercado dela é 2,87 bilhões, é até abaixo do patrimônio líquido dela. É uma empresa basicamente de imóvel que negocia abaixo do seu patrimônio líquido, o que muitas vezes representa uma oportunidade, né, de você comprar imóveis abaixo realmente do que eles, ou em tese, né, uma parte da empresa que tem como seus ativos os imóveis, né, para ser mais claro. Então você está comprando ali, de certa forma, uma parte do imóvel abaixo do seu valor justo. Claro que com o aumento da taxa Selic pode ser que haja reajustes, revisões do valor justo dos imóveis para baixo. Pode ser que o mercado esteja precificando isso. Isso é um dos riscos desse mercado, tá? Mas o fato é que hoje, né, ela está abaixo o preço está abaixo do valor patrimonial, né? E aqui também, hoje a empresa vale, considerando todos os ativos, né? A empresa está valendo praticamente metade dos seus ativos totais. Ou seja, você compra um pedaço da ação, é como se você estivesse comprando o dobro em ativo. Então é uma distorção realmente bizarra que tem aqui nessa empresa, no preço dessa empresa, né? E vou mostrar ainda mais aqui nesses slides seguintes. Aqui alguns indicadores. Hoje a Log negocia com o PL de 5,92, enquanto o setor aqui tem prejuízo, o mercado
a média do mercado é de 27. Então você vê que o preço sobre lucro dela também é assustadoramente baixo, até mesmo comparado com outros players de mercado. ROI. O ROI mais alto que o do setor, também é negativo. E a dívida dela é bem tranquila aqui, 0,36 sobre o 0,36, o 36% do patrimônio líquido, né? Para ficar mais claro, também é abaixo até do mercado. Agora olha que interessante, o lucro por ação dela, uma forte alta e constante, 0,68, 0,92, 1,39, 3,74. Então você vê que a empresa está entregando cada vez lucros maiores por ação, né? Remunerando seu acionista cada vez mais, e a ação ainda, o preço da ação ainda não reagiu a isso, o mercado ainda não se deu conta, né? Então aqui, ó, para você ver, até comparado com o preço sobre lucro histórico dela, você vê que a gente está no menor preço desde sempre. Já foi 26, 35, 24, 6 e agora está em 5,8. Menor preço sobre lucro da história da empresa agora, né? Também aqui alguns outros indicadores que corroboram o que eu estava falando, né? Preço sobre EBITDA também muito baixo, então muito baixo, que eu digo, comparado com o mercado, comparado com outras ações também de desenvolvimento, né? O que isso pode significar para a gente uma grande oportunidade de investimento. Daqui a pouco eu vou mostrar na planilha, fluxo de caixa descontado, a avaliação de quanto que eu acho que vale, né, cada ação da empresa. Um outro detalhe aqui eu tenho a surpresa do lucro por ação histórico da Log SA. Então o que é aqui em azul era o que era a estimativa, a previsão do mercado, e você vê que em todos os trimestres, a empresa surpreendeu a estimativa, surpreendeu o resultado. É uma empresa muito bem gerida, né? Capaz de surpreender a gente. Então vocês vão ver que mesmo com uma avaliação bem conservadora, é possível ver que há um upside aqui, já entregando, né, o que seria o final da história, né? Basicamente a expectativa de compra. Aqui também a tendência ao longo do tempo aqui das recomendações de analistas para a empresa, né? Então você vê que desde sempre, desde a cobertura aqui que tem de novembro de 2020 até hoje, né, só aumentou. Aqui hoje mais gente cobre ela, né? E todas essas em verde são recomendações de compra. Aqui forte, compra ou só segurar se você tem ação, né? 3 casas dizem para você segurar a ação. Nenhuma delas coloca uma recomendação de venda. Agora, analisando o fluxo de caixa da empresa, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui é uma outra coisa, não era nada. Aqui a avaliação da empresa eu considerei. Tem bastante coisa aqui na planilha, vai acabar confundindo um pouco, mas deixa eu destrinchar aqui o que interessa. A taxa de crescimento estimada aqui, que eu dei, né, pelo ROC da empresa, pela taxa de reinvestimento que ela tem hoje, seria de 9% ao ano, chegando a ajustar aqui até 5% na perpetuidade. Crescimento muito contido, vocês viram o crescimento de EBIT super contido, até mesmo comparado com o que vocês viram ali de projeção que a própria empresa dá aqui, que vai crescer, né, a receita bruta em 69%. Uma coisa bem importante sobre o modelo de negócio da empresa, grande parte da receita dela vem dos contratos de aluguel mesmo, o que gera um fluxo de caixa recorrente e sem risco para a empresa, previsibilidade, dinheiro entrando livremente. Isso é muito bom no negócio e futuramente, né, depois que eles não localizarem mais tantas oportunidades de investir nos imóveis em si, o que vai sobrar? Fluxo de caixa livre das áreas brutas, das áreas dos imóveis locados, né? Então, o crescimento aqui que eu coloquei bem modesto, tá? Com a taxa aqui de 10,13 calculada, mais 7,92 de prêmio de risco, calculando tudo
com a dívida da empresa, custo da dívida, vai dar um WACC de um custo médio de ponderado de 14%, tá? Que vai se acumulando, claro, e vai diminuindo na perpetuidade, é um pouco menor, tá? Mas o que é importante vocês saberem aqui é que, fazendo aqui todas as contas, né, chega que o preço justo da ação deveria ser hoje R$ 36,73. Hoje o fechamento dela foi em R$ 22,18, o que nos dá um upside de 65%. Isso sendo bem sincero, numa avaliação bem conservadora, tá? Porque se eu colocasse aqui, projetasse crescimentos mais absurdos, 60%, 20% ao ano, coisa assim, que é difícil manter por muito tempo, né? Esse valor seria até maior. Esse valor aqui é até em linha com as recomendações de outras casas, que estão na casa dos R$40. A minha, então, aqui acabou ficando um pouco mais modesta, né? Na casa de 36, tá? Mas ainda assim, se trata de uma boa oportunidade de compra. Agora, eu simulei aqui alguns cenários com o Crystal Ball, que é um software de simulação de Monte Carlo, né? Para colocar algumas ponderações aqui na perpetuidade. Então eu coloquei, deixa eu pegar aqui para vocês verem, aqui um reporte. O beta, eu vou fazer simulações com ele ficando entre 0,85 e máximo de 1,10, uniformemente distribuído. As outras distribuições vão ser normais, tá? Distribuição normal. A primeira se trata da taxa livre de risco. Aqui eu considerei, nessa simulação aqui, que dá o resultado de 36,73, eu considerei 6% ao ano terminal. Mas você poderia argumentar que a taxa livre de risco brasileira média poderia ficar ali em torno de 8%, enfim. Então o que eu fiz? Na simulação, para simular essa incerteza, né, eu coloquei uma média de 7% com desvio padrão de 1%. Tá? O custo da dívida também vai variar conforme a taxa livre de risco, né? Coloquei aqui média de 10%, desvio padrão de 2,5%. E por último, o ROC da empresa, né? Aqui eu considerei que na perpetuidade o ROC dela até vai diminuir, né? Mas para efeitos de simulação aqui, uma média de 6% com desvio padrão de 2%. Rodando essa simulação, né? E em 10 mil cenários diferentes, a gente chega aqui à avaliação de que a ação pode valer, na certeza mínima aqui, de 20,56 até a certeza máxima de 45. Né? Esses são cenários mais improváveis aqui, os da cauda, né? Os mais prováveis estão nessa faixa aqui, né? Uma certeza, vamos colocar aqui de 60%, que ela vai estar dentro dessa faixa aqui, entre 27 e 34, o que já é até maior do que é o preço da ação atualmente. Um outro dado aqui, então, a gente pode pedir uma certeza de 90%. Então eu posso dizer que uma certeza de 90% que a ação ela vale mais, o valor intrínseco da ação, né, é mais de 26,56. Então, vocês verem, mais uma argumentação aqui do porquê eu acho que Log3 é uma excelente compra nesse momento, tá? Mas é importante pontuar também os riscos, né? Toda empresa tem risco de investir. Número 1, o aumento da Selic pressiona o preço dos imóveis para baixo. E isso é o principal negócio da empresa. Se seu imóvel desvaloriza, então você pode não conseguir vendê-lo com lucro, pode ter prejuízo, enfim, né? 2, a empresa emite muito debenture vinculado ao CDI, ou seja, a dívida da empresa está pós-fixada CDI mais 1%, CDI mais 2%, enfim, aumentando a taxa Selic. Nesse cenário, como a taxa Selic subiu bastante, a empresa, se não fizer as devidas proteções, né, pode ter problemas no futuro com o pagamento de juros, o que hoje não é um problema, porque a empresa inclusive tem grandes aplicações, recebe proventos, né,
de aplicações financeiras, também vinculadas ao CDI. Hoje a dívida dela é bem equilibrada, mas é um fator a ser observado constantemente, né? E claro, outro fator de risco é ligado diretamente à macroeconomia, né? Se de repente uma nova pandemia, varíola do macaco, enfim, qualquer coisa nesse sentido, obrigar as pessoas a reduzirem ainda mais o seu consumo, né? Que já está apertado. A empresa tem muito foco para galpões, para e-commerce, e hoje ele é bem diversificado no Brasil todo, ponto positivo para a empresa. Mas se a inflação não for retida, né, e o cenário macroeconômico não for favorável, é claro que você pode ter um aumento da vacância desses galpões. Então, esse é outro risco associado à empresa. Bom, essas são as minhas considerações finais. No geral, eu acho que você comprar uma empresa com preço sobre lucro tão baixo quanto esse, né, e até mesmo comparado com o seu próprio histórico do mercado, comprar abaixo o patrimônio da empresa, né, o valor de mercado da empresa abaixo do preço dos ativos dela, você está comprando uma coisa por que vale 2, né, os ativos hoje, no cálculo de hoje. Então essas são as minhas considerações finais. No geral, é uma empresa que eu invisto, que eu vejo uma excelente oportunidade de novos aportes, né? Então eu vou ficando por aqui. Comenta uma próxima empresa aí que você gostaria de ver uma análise, tá bom? Até mais, tchau, tchau.